Com a chegada da série animada X-Men 97, os mutantes voltam a ter destaque na Marvel, e a discussão mais essencial sobre os mutantes retorna. Afinal, X-Men sempre foi sobre preconceito? Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Como sabemos, os X-Men foram criados nos anos 60, no alvorecer das batalhas por direitos civis das mais diversas minorias. Nesse contexto, Stan Lee e Jack Kirby criaram um grupo de heróis que sintetizam essas batalhas. Como o próprio Lee explicou em uma entrevista para o jornal The Guardian nos anos 2000 sobre o surgimento do conceito. Eu não poderia deixar todo mundo ser picado por uma aranha radioativa ou atingido por raios gama, e me ocorreu que se eu apenas dissesse que eles eram mutantes, isso tornaria tudo mais fácil. Então pensei, e se ao invés deles serem apenas heróis que todos admiravam, eu os fizesse com que os outros os temessem, suspeitassem e realmente os odiassem porque eram diferentes? Adorei essa ideia. Não apenas os tornou diferentes, mas também foi uma boa metáfora para o que estava acontecendo com os movimentos dos direitos civis naquela época. Foi o que disse Lee em agosto de 2000. Logo em sua primeira edição, temos na capa os personagens sendo apresentados como os heróis mais estranhos de todos, com a introdução da primeira classe liderada por Xavier, que explica que quando criança foi temido por ser diferente, e isso o motivou a criar a escola para mutantes. Preconceito que os X-Men confirmam com seus próprios olhos algumas edições depois ao ver o preconceito da população com um mutante chamado Groxo, que apresenta seus poderes durante uma competição. Não é estranho você se identificar com os X-Men, pois a partir do momento em que você se sente deslocado e incompreendido, X-Men conversa diretamente contigo, mas alguns grupos acabam tendo uma representação ainda mais explícita, como ocorreu com as histórias nos anos 90. Uma vez que tivemos a AIDS se espalhando pelo globo e o aumento da intolerância contra homossexuais, os gibis dos X-Men se apropriaram do conceito e apresentaram o vírus legado, inicialmente transmitido apenas entre mutantes, mas que com o tempo passou a infectar não mutantes. O escritor Fabian Nicieza estava tentando escrever histórias sobre HIV em seus gibis na Marvel, como em Nômade, mas esse era um tema tabu. Então, ao usar o vírus legado, ele viu a possibilidade de buscar conscientização e empatia com os portadores desse vírus, conforme apontou no podcast Cérebro. Porém, Nicieza não foi o único a abordar sobre temática LGBTQIA+, nos quadrinhos dos mutantes. Antes dele, tivemos Chris Claremont. Ele é o responsável por algumas das sagas mais importantes dos personagens, como Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido. E mesmo ele teve problemas com o editorial da Marvel, pois ele queria estabelecer um relacionamento lésbico entre as personagens Mística e Sina, que seriam mães do personagem Noturno, devido às capacidades transmórficas da Mística, mas isso só foi ocorrer nos anos 2020. Porém, Claremont foi responsável por criar o primeiro super-herói gay da Marvel, o mutante Estrela Polar. Além disso, Claremont também foi responsável por um maior aprofundamento na figura do Magneto, que originalmente era tratado apenas como um terrorista mutante. Somente na edição 150, durante os anos 80, é revelado que Magneto era um sobrevivente dos campos de concentração e vítima dos horrores da Segunda Guerra Mundial, traço que se tornou um pilar da caracterização do personagem. Porém, ao contrário do que muitos pensam, a relação do Magneto com o Professor Xavier não é inspirada em Malcolm X e Martin Luther King. Claremont se inspirou, na verdade, no Menachem Begin, o primeiro-ministro de Israel no fim da década de 70. Begin era líder de um grupo judeu sionista considerado terrorista pelo governo britânico e posteriormente foi eleito primeiro-ministro e ganhador de um Nobel da Paz. Uma complexidade que Claremont buscava para o personagem, que iniciou como um terrorista nas primeiras edições de X-Men, mas posteriormente chegou até mesmo a liderar os X-Men. E para mais informações como essa, inscreva-se no canal. Mas, voltando ao assunto, a comparação dos X-Men com o povo judeu não se restringe à figura do Magneto, ele é apenas a analogia mais explícita. Afinal, durante os diversos arcos dos personagens, já vimos os mutantes sendo presos em campos de concentração e obrigados a carregarem a identificação como o povo judeu carregava na Segunda Guerra. Assim como por diversas vezes, acompanhamos tentativas de criação de nações mutantes, como Terra Selvagem, Genosha, Utopia e Krakoa. São tantas tentativas de uma união dos mutantes em um mesmo solo que é inegável a influência do sionismo judaico nesse conceito. Além do mais, Claremont não apenas aproveitou-se das metáforas dos X-Men para representar seu povo,
como honrou o legado daqueles que criaram os personagens, Stan Lee e Jack Kirby, que também eram judeus. E agora você deve estar confuso. Então, o X-Men é uma metáfora sobre homossexuais ou sobre judeus? Na verdade, X-Men pode ser uma metáfora para o povo judeu, para homossexuais, para pessoas negras e qualquer outra minoria. São um conceito mutável, que tem como base fundamental debater o preconceito. E se você curtiu conhecer mais sobre a origem dos X-Men e do Magneto, recomendo que você veja esse vídeo para conhecer a origem dos shounens e a importância de Dragon Ball para a cultura pop.